Bom dia, quero agradecer a presença de todos que estão entrando, aos demais que vão assistir lá no YouTube, eu quero agradecer também, desejar um excelente dia para vocês. Hoje é sexta-feira, geralmente as pessoas que trabalham administrativo encerram a semana hoje, e eu quero tão somente pedir, ao Espírito Santo que ele possa conduzir o nosso final de semana, que ele possa trazer a paz que excede todo entendimento nos nossos corações. E hoje o tema do café é Seja Persistente, com base na mulher cananeia lá em Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. E Mateus 15, versículo 23. Mateus 15, versículo 21. Diz assim: Saindo Jesus dali, foi para a região de Tiro-Sidom. E eis que uma mulher cananeia tinha vindo daqueles lados e clamava: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, pois a minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não respondeu à palavra dela. Então os discípulos disseram: Afaste-se de nós, pois você vem gritando. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E a mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Então Jesus exclamou: Mulher, grande é a sua fé, que seja feita como você quer. E desde aquele momento a sua filha foi curada. E lá em Marcos 7, 24, fala da mesma história, porém é narrada de forma diferente. Eu sempre gosto de ler, porque aí duas óticas, duas histórias diferentes, ou narrada diferente, a gente entende melhor. E lá em Marcos diz assim: Levando Jesus, saiu dali e foi para a terra de Tiro-Sidom, tendo entrado numa casa que ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de um espírito imundo logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era uma estrangeira, de origem de Sírio da Fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da filha dela. Mas Jesus disse: Deixe primeiro os filhos que se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. A mulher respondeu: Senhor, os cachorros debaixo da mesa também comem as migalhas das crianças. Então Jesus disse àquela mulher: Por causa desta palavra, você pode ir. E o demônio saiu da filha dela. Quando a mulher voltou para casa, a menina estava sobre a cama, pois o demônio não mais estava na filha dela. É muito interessante essa passagem, porque existem várias chaves. Primeiro, essa mulher, ela não era de Israel, Ela não era uma judia, ela era uma estrangeira, ela era cananeia. Então, provavelmente, ela não sabia quem era Jesus. Mas quando Jesus estava passando por aquela cidade, ela ouviu falar sobre os feitos dele. E ela acreditou. Talvez ela já tivesse buscado ajuda com outras pessoas para que a filha dela tivesse sido curada. O segundo ponto dessa história ela teve discernimento que a filha dela estava endemoniada, mesmo ela não sendo religiosa, judia, mesmo ela não acreditando que Jesus
veio para curar, libertar, salvar. Mas ela creu naquele momento e ela discerniu que a filha dela não estava enferma e sim endemoniada. Imagine só aquela aflição daquela mulher vendo a filha dela horrivelmente, a Bíblia diz, endemoniada. Provavelmente ela deve ter deixado a filha dela amarrada, né? Não sei quantos aqui já viram possessão de demônios, mas além da força que eles exercem sobre o corpo da pessoa, eles deixam a pessoa inconsciente. Então talvez ela não tinha nem mais a filha dela presente durante anos, não sei, a Bíblia não diz quanto tempo tinha que essa menina estava nessa condição. Mas aí quando ela viu Jesus, quando ela reconhece que só Jesus poderia fazer isso, ela clama a ele. E clamar significa gritar. Então ela grita: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o segundo ponto dessa mensagem é: ela reconhece que ele é filho de Deus. Ela reconhece que Jesus é o Messias e que veio para libertar, curar, restaurar, resgatar. Então, nesse momento que ela grita, ela quer dizer, tipo, só o Senhor pode me ajudar. Só o Senhor pode resolver meu problema. E aí Jesus ele fica em silêncio. E essa passagem aqui, esse texto, ele me fez refletir. Por que Jesus fica em silêncio? Porque imagina só, você está na rua e alguém chama seu nome, né? Vou gritar aqui meu nome, Michele. Michele, é o meu nome. É o meu nome. Então eu vou ouvir e vou responder a pessoa: oi, tudo bem? Né? A gente faz assim. Agora, quando a gente ouve uma pessoa gritando que não seja o nosso nome, provavelmente a gente vai continuar andando. A gente vai ignorar porque não é meu nome, né? Mas aqui a Bíblia diz, que ela fala, Jesus, ela chama ele pelo nome. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele fica calado. Isso me indagou muito. Por que Jesus ficou calado? Porque Jesus ele ficou em silêncio ouvindo o nome dele, ouvindo o pedido de socorro, porque todas as vezes que a gente grita por socorro, a gente não vai sussurrar, a gente não vai se esconder. Pô, eu tô precisando de socorro. Não, a gente vai gritar socorro, socorro. E aqui essa mulher fez isso. E Jesus ele fica em silêncio. E o que o Espírito Santo ministra no meu coração sobre isso, sobre essa passagem. Jesus, quando ele fica em silêncio, ele não está apático da situação dela. Ele não está ignorando a situação. Mas talvez Jesus ele estava ali testando a paciência dela. Ele estava testando a fé dela, ele estava testando o tempo da espera dela, ele estava testando a ansiedade por, não sei, né? Muitas vezes ela poderia estar já ansiosa, né? Ninguém resolve o problema da minha filha. A minha filha já tem tanto tempo assim e eu não aguento mais, eu já busquei de tudo, eu já busquei todos os recursos, então só Jesus pode resolver o meu problema. E naquele momento que essa mulher ela vai atrás de Jesus, ela se coloca na posição de intercessora. A filha dela fica em casa, ela sai, né, em busca de uma solução. E naquele momento ela se coloca na posição de intercessão. Ela não estava pedindo nada para ela, e sim para a filha dela. Continuando o texto, os discípulos, vendo que Jesus não responde, manda ela calar a boca. Cala a boca, mulher. Você não tá vendo que Jesus não vai fazer nada por você? Não tá vendo que o que você tá pedindo, Jesus não vai te responder? Quantas vezes a gente ora, a gente clama, a gente jejua e Jesus fica em silêncio? O Senhor fica em silêncio, Deus fica em silêncio.
mas isso não significa que ele não está nos ouvindo. Isso não significa que aquilo que a gente está pedindo para ele não vai acontecer. Quantas chaves, né, tem nesse texto, quantas viradas transformadoras tem nessa passagem. Então, o silêncio de Deus não quer dizer que não vai acontecer, não quer dizer que ele não está se importando. O silêncio de Deus não quer dizer que ele não está trabalhando. Então, naquele momento que Jesus fica em silêncio, ele sendo Deus, talvez ele já tinha ido lá na casa dela. Talvez ele já tinha ido lá, mandado aqueles espíritos que tinham se apossado do corpo da filha dela sair. A gente não sabe, né? Ele é Deus. Então, a onipresença de Deus, a Bíblia fala que ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então, quando os discípulos, eles mandam a mulher calar a boca, quantas pessoas na sua trajetória falam, desista, isso não vai acontecer. Desista, você não tá vendo que já tem tanto tempo você orando, nada aconteceu. Isso é coisa da sua cabeça. Desista. Quantos querem calar a sua voz? Quantos querem fazer você desistir? E naquele momento, aquela mulher, ela não se importou para os discípulos, ela não se importou se ela estava se expondo na frente da multidão, porque mesmo Jesus, ele não querendo que as pessoas daquela região soubessem que ele estivesse ali, mas ele foi descoberto. E o texto diz que Jesus, ele fala para ela, não, eu não vim para você. É como se Jesus estivesse falando assim, eu não te conheço, você é estrangeira, você não se desfilha de Deus. Por que você está me chamando? Por que você está querendo minha ajuda? Eu vou te ajudar por quê? Eu tenho meus filhos para abençoar. Eu tenho milagres para fazer para os meus filhos. E aquela mulher, mesmo ouvindo essas palavras de Jesus, que soa pra gente até mesmo dura, né? São palavras duras vindo de Jesus. Ela poderia ir embora, ela poderia ter desistido. Os discípulos já tinham mandado ela se calar. Os discípulos já tinham mandado ela ir embora. E o próprio Jesus, aquele que ela tinha colocado toda a esperança, toda a expectativa, não é só ele que pode me ajudar. Não há mais ninguém que possa fazer por mim. Só ele pode fazer. E aí Jesus fala para ela, não, eu não vim para você. Eu vim para abençoar a casa de Israel. Então não é justo que eu tire o pão para dar aos meus filhos e dar para você. Ela realmente, o Senhor está falando a verdade. Mas até os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem das migalhas. Então, quando ela diz isso, eu entendo que a graça do Senhor alcança não só os filhos de Israel, não só para aquele povo, mas alcançou todos nós. Somos alcançados pela graça. A graça do Senhor nos alcançou. Então, se você recebe uma bênção, se você é abençoado, se você é alcançado, tenha certeza que você é alcançado pela graça de Deus. A graça dele nos abençoa, a graça dele nos sustenta, a graça do Senhor nos mantém de pé. E naquele momento, aquela mulher com várias negativas, simplesmente ela vai aos pés do Senhor e adora ele. Simplesmente, aquela multidão que a acompanhava provavelmente não fez isso. Mas aquela mulher que era estrangeira, que ela não seguia Jesus, ela não tinha uma religião, ela não tinha Deus como referência, mas ela creu naquele momento que só Deus poderia fazer. Então ela o adora. E naquele momento eu acredito que aquele ato de adoração, aquele ato de fé, quebrantou o coração de Deus, moveu o coração de Deus, né? E a adoração, independente do que você esteja passando, se você está passando por aflição, se você está desempregado, se você está doente, se algo na sua vida está em desordem,
na sua ótica, e Deus está em silêncio, você está orando, clamando, jejuando, adore a Ele. Adore ao Senhor. Simplesmente adore, porque é a adoração que vai mover o coração de Deus. A adoração vai fazer com que as bênçãos cheguem até você, sem precisar você correr atrás dela. E naquele momento que aquela mulher tem aquele ato de fé, tem aquele ato de humilhação, ela poderia ir embora. Mas aí Jesus olha para ela e diz: mulher, que grande fé você tem. E quando você lê o Novo Testamento, a começar de Mateus, você vai perceber que a maioria dos milagres que eram operados naquela época, as pessoas iam até Jesus. Não era Jesus que ia até elas. Então eu entendo que se eu estou precisando de algo, de um socorro, eu não vou esperar que o Senhor me abençoe. E muitas pessoas, elas agem de forma soberba, arrogante muitas vezes, e elas falam assim: não, o Senhor sabe o que eu estou passando. Eu não preciso falar, eu não preciso clamar. Mas o texto não diz isso. O texto diz que ela foi até Jesus e ela clamava, ela gritava desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada, a minha filha está enferma, a minha filha não sei mais o que fazer, eu já amarrei ela na cama, a minha filha não come mais, ela não se alimenta, ela não me reconhece mais. Então só o Senhor pode fazer isso. E quando Jesus ele fica em silêncio, eu entendo também que Jesus ele tem o melhor para nos dar. Ele não deseja o nosso mal. Então, muitas vezes, o silêncio de Deus, ele está preparando uma surpresa. Ele quer nos surpreender. Deus, ele tem isso, né? Ele sempre nos surpreende. Imagine só que você está fazendo um aniversário surpresa para o seu filho. E aí ele sabe de alguma coisa e ele fica te perguntando: como vai ser, como você vai fazer. E aí você ou fala, né, para se livrar daquela cobrança, ou você fica em silêncio. E aí na hora da festa, quando seu filho ou sua filha chegar, ele vai ter aquele espanto: nossa, superou todas as minhas expectativas. Então é exatamente isso que Deus faz. O silêncio dele é isso. Ele está trabalhando, ele está fazendo, ele está operando o milagre. Ele quer te surpreender. E aí naquele momento que Jesus fala: nossa, que mulher de muita fé, você tem muita fé. Jesus ele se espanta com a fé daquela mulher, porque depois de tanta negativa, depois de tantos nãos, ela simplesmente recebe um positivo de Deus e diz que seja feita conforme a sua vontade. Que seja feita, que se cumpra o seu desejo, o desejo do seu coração. E naquele momento, a Bíblia diz que a filha dela foi curada. O demônio que se apossava do corpo da filha dela, ele saiu. Ela foi liberta. Então, Satanás veio para roubar, matar e destruir. E talvez aquela mulher, ela estava vivendo o último estágio que Satanás pode fazer na vida de um ser humano, na casa de uma pessoa. De forma muito sutil ele age, de forma muito sutil ele vem. Eu não sei o porquê aquela menina já tinha tempos que ela tinha essa possessão por demônios. A gente não sabe. A Bíblia ela não é muito clara em relação a algumas coisas. Mas talvez existiu, né, uma legalidade para que ele entrasse. E ele estava no último estágio, a destruição de um lar, de uma casa. Mas Jesus ele veio para libertar, curar, sarar, restaurar os cativos, os oprimidos, os enfermos. Então, quando Jesus ele entra no seu cenário, quando ele entra na sua casa, ele quer fazer tudo isso. Então, aquela vida de tormenta, aquela vida de tribulação,
Aquela vida de angústia que você vivia tem que cessar. Por quê? Porque Jesus entrou. Então Jesus é a verdade, é o caminho e a vida. E quando Jesus ele liberta a filha daquela mulher, ele não precisa estar presente. Ele não precisa ir à casa dela. E é interessante o poder da intercessão, da oração. Então, quando eu me coloco diante de Deus em oração e peço pelo meu marido, pelo meu filho, eu não tenho filho ainda, mas você pode ter filho e clamar pelo seu filho, pela sua mãe. Não sei quem é que você está apresentando em oração, mas eu quero te dizer que Jesus, ele não precisa estar presente naquele momento para libertar, para sarar, para curar uma pessoa. Apenas uma oração de intercessão pode mudar todas as coisas. E foi isso que aconteceu. Ela se coloca na posição da filha dela. Ela não pede nada para ela. Ela poderia pedir para ela poderia explanar para Deus naquele momento as queixas dela, o que ela estava vivendo. Mas simplesmente ela apenas clama a Deus pela libertação da filha dela. E a primeira lição que eu aprendo sobre essa mulher é: não conte o seu problema para quem não pode resolver. Ela teve foco. Ela saiu de casa determinada para quem poderia resolver o problema dela. Então, quem resolve problema é Jesus. Então, não conte para pessoas, para vizinho, para amigos do trabalho. Não conte. Conte para quem pode resolver o seu problema. A segunda lição que eu vejo nesse texto é o reconhecimento. Ela reconhece que ela não pode. Ela reconhece que todos os recursos dela tinham acabado. Mas ela reconhece que Jesus é o Filho de Deus e que ele pode fazer todas as coisas na vida dela. E a terceira lição que eu aprendo é Jesus, ele que cria, ele que estabelece as leis. Então foi ele que falou: eu não vim para você, eu vim para os meus filhos, eu vim para a casa de Israel. E ao mesmo tempo que ele fala, né, ele dita ali uma lei, uma regra, um mandamento, ele desfaz isso. Então ele cria e ele desfaz, porque ele abençoa aquela mulher. A graça dele nos alcançou. Então muitas vezes a gente quer ditar para Deus aquilo que a gente deseja. Ah, Senhor, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou clamando, eu estou buscando, eu estou subindo no monte, eu estou descendo, eu estou indo para a igreja e o Senhor não me abençoa. O Senhor não está vendo a minha aflição, não está vendo o meu choro. Então é o Senhor que determina o tempo, é o Senhor que determina o milagre, quando ele vai chegar, se ele vai chegar. E talvez o tempo da espera não quer dizer que Deus está te castigando, mas ele quer que você amadureça. E o amadurecimento diante de Deus, ele tão somente está forjando o seu caráter, ele está forjando a sua paciência, ele está fazendo com que você tenha amor, ele está fazendo com que você tenha domínio próprio, ele está fazendo com que você tenha longanimidade. Então, uma pessoa que ela não é persistente, que ela muda facilmente, que ela começa algo, que ela não termina, que no meio da caminhada ela desiste, simplesmente toda essa indagação, esse silêncio, a reação dos discípulos, Jesus ele só queria mostrar uma coisa para aquela mulher: o quanto ela era forte ao confiar nele, o quanto você se faz forte quando você deposita toda a sua esperança, toda a sua expectativa no Senhor. Então, nessa manhã, o Espírito Santo ele trouxe essa palavra para você que está me ouvindo. Seja persistente, não desista. Vai vir muitas vozes, muitos discípulos, né? Os discípulos aqui, eles estão representando essas muitas vozes que falam para você desistir, que não vale a pena você persistir por esse casamento que já está falido,
por esse filho que já está nas drogas, por esse marido que está no alcoolismo. Quantas pessoas elas se levantam e dizem que a porta não vai mais se abrir para você, que é para você desistir desse sonho. Então Jesus, ele nesse momento, ele quis ensinar tudo isso para essa mulher. A persistência dela levou ela até o milagre. Então persista, clame ao Senhor, o adore em meio à adversidade, que com certeza você vai alcançar aquilo que o seu coração deseja. Porque aqui não precisou muito, né? Simplesmente Jesus, ele olha para ela, reconhece todo aquele esforço que ela fez e diz que seja feita como você quer, que o desejo do seu coração se realize. Amém? Que você tenha fé o suficiente para quê? Para crer que o feito de Deus já aconteceu na sua vida. Que você não venha desistir de nada, mas que você venha clamar, gritar: Senhor, Filho de Davi, eu reconheço que só o Senhor pode fazer. Que nessa manhã você fique com essa palavra, que esse final de semana, que você fique com essa verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Amém? Fiquem todos com a paz e a graça do Senhor.